Talvez haja vida após a morte? Você acredita nisso? Estou totalmente convencido. A morte é uma transição. Nós, ao nascer, colocamos uma capa, um estojo, que é o corpo. Durante um tempo, o carregamos. Mas nossa verdadeira essência perdura eternamente. Pero nossa autêntica essência perdura eternamente. Quais eram as experiências que os pacientes te contavam? A primeira coisa que eles notam é uma saída do corpo. Tem uma sensação de paz, de harmonia, de alegria. E finalmente todos falam de uma luz que vem. Quando vem a luz, a sensação de paz, de harmonia, de alegria e sobretudo de amor atinge níveis jamais vividos na dimensão humana. E isso vai de corpo em corpo, utilizando diferentes corpos. Homem, agora estão tocando outro tema, que é um tema mais delicado, que é a reencarnação. É verdade, a reencarnação existe. Mas como pode acreditar nisso com tanta certeza? Porquê? Clinicamente há casos, há estudos muito sérios. Ian Stevenson, Brian Weiss. E depois há provas também objetivas. Com a hipnose avançada é possível reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. Avançada se podem reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. Qual diria então você que é o propósito da vida? O propósito da vida. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a um novo podcast do Nude Project. Muitas vezes vivemos de costas para a morte como se não fosse conosco, mas ela existe e algum dia você e eu vamos morrer. Mas o que há depois? Hoje falamos com um homem que salvou centenas de vidas e que alguns dos pacientes que ele reanimou confessaram ter visto algo mais. Talvez você pense que ele está inventando, mas ele não é nenhum conspiracionista. É um cirurgião, um cientista muito renomado que, após anos de pesquisa, vai te contar algo que você não vai acreditar. Manel Sanz Segarra, bem-vindo. Levantem a mão os que sabem o que é Nude Project. 4 AM, não puedo dormir, me estou pensando em como chegar. Até morto que fallar, tu shorty quiere probar, manda nude pa' que yo la desnude, esperando las nubes, pillando otro fly. Todo a Milán y un poquito back, camina no fácil, pero lo que é. Doutor, como está? Boa tarde, obrigado pelo convite e estou animado, principalmente porque isso é direcionado à juventude. A juventude é um grupo que eu realmente respeito e me entusiasma estar com eles, compreendê-los e ajudá-los no que posso. Pois a nós mais e com sorte nos contagiamos um pouco da sua sabedoria e é curioso que há uma semana comecei a investigar os seus vídeos e pela primeira vez descobri um cientista e não um conspiranoico a falar de que talvez exista a possibilidade de que haja vida após a morte. Acredita nisso? Eu estou totalmente convencido. E estou convencido pelas experiências que tive ao longo da minha vida profissional. Sobretudo, fundamentalmente, através das ECM, experiências de quase morte. São um fenómeno, umas vivências que têm os pacientes que diagnosticamos de morte clínica por diversas causas. Ou seja, que estão em parada cardíaca, parada respiratória, sem reflexos e sem atividade cerebral. Aos 15 e 20 segundos de parar o coração, o eletroencefalograma é plano, ou seja, esses pacientes não têm atividade mental cerebral. Esses pacientes, os que conseguimos recuperar com as medidas de reanimação cardiorrespiratória, pois alguns deles me contaram uma série de vivências e experiências que me chamaram muito a atenção. E então dediquei-me a investigar, a buscar bibliografia, a contactar com especialistas de outras disciplinas para procurar o que todo cientista busca diante de um fenómeno, seja orgânico ou anímico, que é a causa, o que chamamos de etiopatogenia, ou o mecanismo íntimo de produção, que é a fisiopatologia. E o primeiro contato com uma experiência de quase morte, qual foi? Foi precisamente por causa de um doente que eu, naquele dia, estava de chefe de plantão no serviço de urgências do meu hospital, Hospital Universitário de Bellevitge, que teve um gravíssimo acidente de trânsito e o levaram ao hospital e, ao ingressar, já o diagnóstico era de morte clínica. Tinha várias fraturas, tinha hemorragias, etc. Ou seja, estava com as características que mencionamos. Este paciente foi reanimado com as medidas de reanimação, já sabem que são como massagem cardíaca externa, punção intracardíaca com adrenalina para estimular a contratilidade cardíaca e depois aplicar o desfibrilador, as descargas elétricas, para recuperar
a contratilidade cardíaca. O paciente se recuperou, nós o operamos, ele se recuperou completamente e no pós-operatório foi o primeiro caso que me relatou. Eu também não tinha experiência nesse fenómeno e ele me contou então um caso de experiência de quase morte muito típico. E foi quando o meu interesse despertou. Estava de plantão naquele momento? Era o chefe de urgências naquele dia do Serviço de Urgências do Hospital Universitário de Belvitge. Eu operei o doente. E quanto tempo passou entre o término da operação e quando conseguiram reanimá-lo até ele contar a experiência? Dias, porque este doente tinha também um traumatismo crânioencefálico e passou dias intubado, monitorizado, em cuidados intensivos, em coma, e quando acordou, então passou para a minha sala de cirurgia, pois passaram 2 ou 3 semanas quando me contou esta experiência. É duro, hein? Forte, meu Deus. Não disse nada neste podcast, é como se já não soubesse, não sei o que acrescentar, sabe? Fiquei intimidado, é que me custa processar como é possível que o paciente te descreva algo assim e, sobretudo, como você não encontra respostas alternativas, não é? Se o paciente estava em coma, não pensou, bem, o que ele está me contando são alucinações próprias de qualquer sonho. O que te levou a pensar que não eram alucinações, mas que realmente havia algo estranho acontecendo? Os médicos, a formação dos médicos, e é a que dou aos meus alunos de medicina, ou dava, e aos residentes de pós-graduação, pois lhes incutimos e os formamos com o método científico cartesiano e newtoniano, método materialista, objetivo. Então, eu tenho essa formação e, precisamente, quando o paciente me contou isso, eu fui o primeiro surpreendido, porque eu pensei e raciocinei com toda a razão, porque eu tratei o paciente, digo, se este paciente esteve morto durante alguns minutos, como pode ser que durante esses minutos este paciente me conte coisas que são espetaculares, hein? É realmente espetacular o que contam. Então, eu, pela minha formação científica, pensei, isto são alucinações, não consigo explicar. Então, pedi conselho e informação a médicos de outras disciplinas. Contactei neurologistas, especialistas em neurofisiologia, contactei psiquiatras e psicólogos especialistas na vida anímica do ser humano para ver se podiam me explicar qual era o mecanismo íntimo de produção disso, porque eu, com a minha formação materialista do método científico, não encontrava explicações. E a reunião foi muito curiosa. O que lhe disseram? Eu lhes contei, digo, eu vejo isso. Eles nem me deixaram terminar de expor-me o meu pedido. Eles me disseram, isso são alucinações, porque as células nervosas são muito sensíveis à falta de irrigação sanguínea e se estão em parada cardíaca não recebem sangue. As neuronas rapidamente alteram seu fisiologismo e então sua dinâmica se altera e dizem coisas que não fazem sentido. As qualificaram de alucinações. E então eu disse, vamos compará-lo. Eu lhes disse, as alucinações que vocês veem em seus pacientes têm uma estrutura lógica. Dizem, não, são totalmente absurdas. A alucinação de um doente é que se vê, por exemplo, em um surto psicótico, na esquizofrenia ou em qualquer tipo de alucinação que os psiquiatras veem. São absurdas, não têm nenhuma lógica. Eu lhes disse, as vivências que me contaram são tremendamente lógicas. Em segundo lugar, eu lhes disse, os enfermos repetem uma série de itens. Ou seja, de um enfermo a outro se repete uma série de itens. As diferenças são mais de matiz do que conceituais. Eles me disseram, não, as alucinações de um doente não têm nada a ver com as de outro, são totalmente distintas. E em terceiro lugar, meus pacientes se lembram disso por toda a vida. É um impacto tremendo que os condiciona. E de não, as alucinações até lhes dão vergonha. Esquecem-se em si e não querem saber de nada. E, finalmente, as alucinações. As experiências de quase morte causam um impacto psicológico muito profundo nos doentes, mudam sua concepção existencial e alteram sua dinâmica vital, seu papel vital. As alucinações, me disseram os psiquiatras, de jeito nenhum não têm. As esquecem, não querem saber de nada. Então eu lhes disse, não tem nada a ver uma alucinação clinicamente com uma vivência, uma experiência de quase morte. Eles reconheceram. Mas há mais coisas ainda. Vamos explicar quais eram as vivências que os pacientes te contavam.
São muito longas, mas eu vou aos dados, digamos, mais importantes, porque explicam muitos detalhes. A primeira coisa que eles notam é uma saída do corpo, e de uma posição elevada, eles veem perfeitamente o que está ocorrendo. Têm uma surpresa imensa, porque veem seu corpo em cima de uma maca e um grupo de profissionais de saúde que está fazendo manobras de reanimação e não entendem o que está acontecendo. Não pode-se comunicar com o pessoal de saúde, não podem se comunicar no estado em questão com os meios habituais de comunicação, falar, etc. Então, por exemplo, outro caso que era precisamente um profissional de saúde do meu hospital que nos conhecia, se aproximou de mim, que eu estava reanimando. Tentou-me tocar e, ao me tocar, passou através de mim. E se olhavam? Podiam-se ver? Totalmente. Eles se veem com a estrutura e a forma e o design, se autoconhecem totalmente. E podem, se movem como pessoas. Com uma facilidade até o ponto em que eles te dizem, por exemplo, eu lhes disse, é muito curioso porque durante este fenómeno te explicam o que está ocorrendo a distâncias. Ele me contou exatamente o que estava acontecendo em todo o meu serviço de urgências, o que estava na sala ao lado, o que estava operando no centro cirúrgico, que está muito longe. Mas outros doentes, há casos descritos na biografia, que te contam sobre alguém sendo reanimado nos Estados Unidos com tudo o que acontece nas antípodas, na Austrália. Então eu lhes perguntei, como é que vocês podem se deslocar dessa maneira? Diz, se eu penso que estou na Austrália, no mesmo momento estou na Austrália, e te contam o que acontece exatamente, até o mínimo detalhe do que está acontecendo à distância que eles quiserem. Eu, por exemplo, o que o meu paciente me contou, depois eu comprovei com os computadores e exatamente havia o pessoal que ele me disse, os pacientes que havia no centro cirúrgico me disseram, estavam operando uma fratura de colo de fémur, os de trauma, efetivamente, estavam. Ou seja, te dizem com toda a exatidão. Em seguida, eles, depois de atravessar toda essa situação, têm uma sensação de paz, de harmonia, de alegria. Contactam com seres que chamam de seres de luz, que os ajudam. E também podem contactar com familiares já falecidos. Isso é muito típico. Esta paciente contactou com a sua mãe que tinha falecido. Teve uma alegria tremenda. E finalmente todos falam de uma luz que vem. E quando vem a luz, há a sensação de paz, de harmonia, de prazer, sobretudo amor. Atinge níveis jamais vivenciados na dimensão humana. É frequente que, como uma tela, veem a vida, como se fosse uma tela, os fatos mais importantes. Isso acontece com todos ou apenas com alguns? Isso pode ser completo ou não completo. Ou seja, podem ter todos os itens ou podem ser totais ou parciais. Mas sempre há itens que se repetem. Esses dados, alguns que outros sempre têm. Inclusive se classificam segundo o número de itens que tenham. Esta classificação foi feita por Bruce Grayson, um americano. Segundo o número de itens, se classificam em mais ou menos. E finalmente os seres de luz disseram, tens que voltar ao teu corpo porque não terminaste o teu ciclo vital na dimensão humana, que é tridimensional do ponto de vista energético. E eles se recusam ou querem sair, porque a sensação de paz e harmonia é tão extraordinária que não querem regressar, mas teve que regressar. Isso é mais ou menos o que contam os pacientes. E custa mudar a vida a partir de agora, não? É difícil acreditar nisso, não é? É louquíssimo. É difícil acreditar. Você tem isso muito claro, pelo que parece. É que se pegarem a bibliografia mundial, eu tenho poucos casos, mas há milhares e milhares de escritos em centros de pesquisa de primeiro nível mundial, universitário, com pessoas, inclusive prémios Nobel. Com gente, incluso prémios Nobel. Ou seja, que isto é um fato realmente demonstrado inúmeras, milhares e milhares de vezes. Ou seja, não é uma coisa anedótica, mas é muito frequente. E curiosamente todos explicam o mesmo. Com itens mudado, aqui eles também colocam paisagens, colocam música, colocam muitos aspectos laterais que uns colocam ou não. Mas mais ou menos os importantes que se repetem são esses que eu lhes disse. Uau, não, é que me surgem um monte de curiosidades sobre os detalhes de como é essa dimensão que eles estão experimentando. Quer dizer, além de que eles olham para o corpo e o veem normal, se tocam, no teu caso, quando te tocavam, te atravessavam, mas na hora de se mover, podiam abrir uma porta ou também atravessavam? Atravessam. Atravessam? Tudo o que é dimensão tridimensional, material nossa, eles atravessam. Não podem pegar. Não o podem correr. E o que podem pegar? Sim, há coisas... Mas é em outra dimensão. Eles estão no que se chama o mundo astral, que é bidimensional. Existem 11 dimensões no universo.
Nós somos tridimensionais. Temos 3 dimensões. Eles estão bidimensionais, 2 dimensões. Nesta dimensão, eles podem pegar coisas, mas em outra dimensão, não na nossa. Não podem pegar artigos. E o que podem pegar então na sua dimensão? Coisas da outra dimensão. Como quais? O que quiserem. Vêem campos, vêem pessoas, veem o que veem, que te explicam. Eles podem contatar com eles. Então, minha grande dúvida sobre tudo isso é: isso só acontece nessas experiências de quase morte ou já a morte é isso? A morte é uma transição. A morte não é o fim, é uma transição. Nós, ao nascer, colocamos uma capa, um estojo, que é o corpo, que é pó de estrelas, é matéria que o universo nos empresta. Durante um tempo o carregamos, mas nossa verdadeira essência, quando completou seu caminho, se desprende do corpo, que é a morte física, mas nossa real existência, que é o que eles contam, perdura eternamente. Como as cobras, não? Que tiram aqui a pele. Tiramos a capa, fecha a serpente, continua. Tiramos a capa, o traje material que é nosso corpo, mas nossa essência autêntica, o que nos torna únicos e exclusivos, isso é eterno. Estou fumando neste trem no meio do nada, porque a vida é só uma, e você não deve deixar o trem passar. Se só há uma vida, você vai vivê-la sem estar inscrito? Sério? Como incentivo, dou 3 moletons para aqueles que estiverem inscritos e me comentem algo que queiram fazer antes de morrer. E isso vai de corpo em corpo, utilizando diferentes corpos? Agora estão tocando outro tema, que é um tema mais delicado, que é a reencarnação. Ou seja, que quando termina este ciclo, realiza outro ciclo. É verdade, a reencarnação existe. Como pode acreditar nisso com toda certeza? Porquê? Primeiro porque clinicamente há estudos muito sérios de psiquiatras de Ian Stevenson, Brian Weiss. E depois há provas também objetivas, certificadas. Com a hipnose avançada, é possível reconhecer, restaurar e recordar vidas anteriores. E depois há casos tão anedóticos como, por exemplo, isto está certificado. Crianças que, sem saber por nada, têm grande ilusão de ir a um país que nunca tinham estudado nem conhecido. E quando vão lá, reconhecem as coisas. Até dizem, aqui havia uma padaria, aqui havia isto e aquilo. E procuram na prefeitura e, efetivamente, estavam. Vejam se não é curioso que às vezes começam a falar sem nunca ter estudado o idioma do país. Isso está certificado. E a sensação de paz, harmonia e alegria que os pacientes descrevem, não há alguma possibilidade de que seja realmente, não sei, o cérebro liberando algum tipo de hormônio que te produza essa sensação como um mecanismo de defesa para que não sofras um momento tão difícil? Ou 100% é pela experiência de quase morte? O cérebro libera umas substâncias que se chamam neurotransmissores, que são os que transmitem o impulso nervoso de um neurónio, de uma célula à outra, se chamam neurónios. E há umas que se chamam opioides, como são encefalinas, por exemplo, que estas proporcionam uma sensação de paz, de harmonia e de bem-estar. Mas o limiar que se consegue com estes não tem absolutamente nada a ver com o limiar de felicidade, de paz, de harmonia e de alegria e amor que vivem na outra dimensão. Isso pode ser medido? Ou seja, é que os próprios doentes te dizem. Os doentes que vivenciaram dizem: eu vivi durante muitos anos na dimensão humana e conheço o que é a alegria, a paz, a harmonia, o amor. Mas o que se vive do outro lado, eles frequentemente nos dizem. Não há terminologia em nosso idioma para poder comentar ou expressar corretamente as vivências que se têm. Ou seja, nenhum orgasmo chega a alto, nada, zero, não tem nada a ver. É outra dimensão permanente. Já. Somente com a confiança que você tem é impossível dizer o contrário. Não me sinto em posição. Não tenho posição. Eu precisamente o que fiz, eu me movo no método científico. Eu quero provas científicas, é o que procurei. Por exemplo, vou contar uma prova científica que é definitiva, é muito importante. Foi feita a ressonância magnética funcional. Não sei se já ouviram falar da ressonância magnética. É uma prova.
É uma prova que, através de ondas eletromagnéticas que atravessam o corpo, que se conseguem com os potentes eletroimãs, nos dão imagens muito exatas, sobretudo das partes moles. Para o cérebro, é excelente. Nos dá umas imagens do cérebro muito boas para diagnosticar, bem, tumores ou doenças, as que sejam, e há uma forma que se chama funcional, que é que ao mesmo tempo que dá a imagem, vemos que zona do cérebro se ativa. Por exemplo, quando pensa, quando tem uma emoção, quando tem uma lembrança. Então vemos que parte do cérebro se ativa e podemos mapear, fazer um mapa das atividades, das zonas que entram em atividade em relação à atividade anímica que estamos avaliando. Pois a esses pacientes foi feita uma ressonância magnética funcional e foi solicitado que, enquanto se fazia a ressonância, contassem toda a sua experiência de quase morte. E a contaram. Então foi observado o que aparecia nas imagens e foi visto o seguinte. Em primeiro lugar, quando a contava, ativava-se o lóbulo temporal, especialmente esta zona aqui. Já dissemos que aqui é onde estão as atividades mais elevadas. Atividade intelectiva, racional e livre arbítrio. Então, isso demonstra, o próprio neurologista disse, e o neuroradiologista, que o que está contando tem uma estruturação lógica, algo que as alucinações não têm. Em segundo lugar, quando contavam que tinha tido uma vivência que lhe tinha causado um grande impacto afetivo e emocional, por exemplo, a que viu sua mãe, então se ativava o lóbulo temporal. É onde se manifesta a atividade afetiva da pessoa. Es donde se manifiesta la actividad afectiva de la persona. E o que chamou a atenção é que, quando descreviam um objeto, prestem atenção, que tinham visto à distância, longe, durante a experiência de quase morte, nessas viagens que fazem, tinham visto um objeto material que os tinha impactado. Isso condiciona a memória. Isto condiciona memória. Então, essa imagem ficou memorizada no lóbulo occipital e, quando a descrevia, o lóbulo occipital foi ativado. Sabe o que me disse o neurologista? Diz, isso não pode ser verdade. Digo, homem, as imagens estão aqui. E perguntei, e por que te surpreende? Diz, porque o doente não mente. Prestem atenção, hein? O doente não mente. Está descrevendo uma imagem que viu na experiência de quase morte a uma grande distância. Isto, como o impactou, condicionou a memória no lóbulo occipital, onde se interpretam as imagens. Existem alguns neurónios especiais chamados neurónios espelho, onde se armazena a memória dos objetos. E ao explicá-lo, depois de muito tempo, há uma interferência, o que conta com a memória que tinha armazenada e o lóbulo occipital é ativado, com o que não mente, ele realmente viu. Isto é uma prova objetiva, que é o que eu busco como cirurgião, como pessoa que se baseia em um método científico.